Então, vamos dar início a este webinário aqui da Orientação Educacional do SAI, o Serviço de Apoio ao Estudante. Eu sou a Marilda, sou orientadora educacional. O SAI, ele está localizado de frente com a DAC, do lado do bandejão. Eu acho sempre importante dar essas referências para vocês, principalmente agora nesse momento que retornamos com o presencial, embora continuamos aqui desenvolvendo atividades remotas, que acabou sendo aí uma alternativa bastante pertinente e bastante útil, né, em várias situações, para que a gente possa, como o pessoal está comentando aqui, né, almoçando e assistindo, né, ou igual o Pedro, que já almoçou mais cedo para poder assistir. Legal, Pedro, agradeço aí a presença de vocês, o interesse de vocês aqui nesta atividade. Então, a orientação educacional do SAI, ela tem como objetivo assessorar os estudantes na sua vida acadêmica. Então, para isso, a gente desenvolve duas frentes de trabalho, uma frente relacionada aos processos de aprendizagem, autorregulação, gerenciamento do tempo, estratégias de estudo, tudo que está relacionado aí à vida na universidade, em termos de aprendizagem. Então, eu convido vocês para nos acompanharem pelas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, daqui a pouco a gente já coloca o link para vocês, e acompanhe a nossa programação. Temos várias atividades aí, oficinas, outros webinários que já foram gravados também, sempre com informações muito importantes, relevantes, para ajudá-los nessa trajetória que é a vida na universidade. E temos também como frente de atuação o desenvolvimento de carreira. Então, a gente estar na universidade já é pensar na carreira, né? Vocês já fizeram algumas escolhas, escolheram o curso, né? Ou se temos alunos de pós-graduação aqui também, já escolheram outros desfechos aí após o término, né, da graduação, ou talvez vocês estejam fazendo a transição da universidade para o mundo do trabalho, pensando em buscar estágios. Certamente também temos vários webinários gravados e disponíveis para vocês poderem ter informações relevantes e de qualidade para ajudá-los nessa etapa. E temos também as oficinas, né, para ajudá-los na inserção no mundo do trabalho. Então, convido e reforço aí o convite para vocês nos acompanharem. Então, hoje, pessoal, eu gostaria de também antecipadamente agradecer a nossa convidada de hoje, professora doutora Daniela Bolsinha, que vai falar sobre esta temática muito importante, que é o planejamento e a transição de carreira. Então, espero que vocês possam aproveitar, explorar muitas as informações que certamente ela vai discutir aqui com vocês. Mas antes eu gostaria de fazer uma apresentação mais formal da Daniela Bolsinha. Ela é consultora, professora e pesquisadora, é psicóloga, especialista em psicologia organizacional, mestre e doutora em desenvolvimento de carreira, tem forte atuação de quase 10 anos em consultoria de carreira, planejamento e transições, tem experiência em gestão de projetos e equipes e desenvolvimento de pessoas. Ela implantou e coordenou o PUC Rio Grande do Sul Carreiras, também professora de cursos de especializações e MBA, facilitadora em palestras, treinamentos e formações sobre gestão de pessoas, coaching, mentoring e desenvolvimento de carreira. É pesquisadora de temas sobre orientação de carreira, empregabilidade, transição de carreira, liderança, bem-estar e engajamento no trabalho. Atualmente, ela atua com consultoria e orientação de carreira e treinamento para empresas, é cofundadora da Mato Hub de Carreira Insights e é atual presidente da BOP, da Associação Brasileira de Orientação Profissional, uma referência muito importante para nós que atuamos nesta área, profissionais e pesquisadores. Então, nossa atividade daqui de hoje tem aí o teto de duração até às 13h30, até para a gente não ficar muito cansado, né, desse modelo remoto. Teremos inicialmente aí uma apresentação e um espaço mais ao final para vocês conversarem, mas podem levantar a mão, ficar à vontade, comentar aqui no chat que nós estaremos acompanhando vocês. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas à
Daniela e passar a palavra para você. Maravilha, muito obrigada. Bom dia, pessoal. Um bom dia, já quase boa tarde, né? Nesse horáriozinho, então, de almoço. Acho que a Marilda, né, falou já um pouquinho da minha formação, da minha trajetória, mas vou contar também um pouco da minha história, que acho que ela também, de alguma forma, né, pode falar um pouquinho mais dessas diferentes transições, né, de como é que eu também fui passando por diferentes transições na minha carreira. E vou contar um pouco para vocês da área da orientação profissional e de carreira, das teorias, né, de como a gente entende carreira hoje em dia, para que a gente possa, então, conversar mais sobre essas diferentes transições que a gente enfrenta e o planejamento, né, que muitas vezes a gente, então, vai fazendo para, de alguma forma, lidar com essas diferentes mudanças, né. Então, só reforço, né? Fiquem muito à vontade. Eu adoro bater papo. Então, eu pensei aqui uma apresentação muito mais também para guiar minha fala, meu pensamento e tentar respeitar aí esse horário, né? Para que também a gente possa conversar, porque se deixar eu fico aqui falando. Mas a gente vai ter então esse tempo final, né? Para realmente trocar ideias, né? Então, tanto perguntas, mas também quem quiser compartilhar aí curiosidades, momento que vocês estão de carreira, enfim. Mas, como ela disse, fiquem muito à vontade para daqui a pouco, durante, né? Tô aqui falando alguma coisa, gerou um insight, ficou alguma dúvida do que eu tô falando. Fiquem realmente muito à vontade, né? Podem aí abrir microfone ou botar no chat. E aí eu vou pedir ajuda, né? Porque acho que quando eu estiver compartilhando a tela, eu não consigo acompanhar muito bem o chat ao mesmo tempo. Então, qualquer coisa, também fica bem à vontade, Merodo, de me assoprar aí as perguntas que surgirem, tá? E reforçando, né? Alguns foram dizendo já, a gente sabe que está concorrendo com a hora do almoço, então, bem à vontade, quem tiver que almoçar e se tiver que estar comendo, né, ao mesmo tempo, é bem tranquilo. Eu até preparei uma apresentação que é muito mais para guiar, como eu comentei, mas os slides em si, assim, eles não são de tanto conteúdo. Então, pode ser aí um estilo podcast, né? Enquanto eu estou apresentando, fica aí ouvindo, né? Acompanhando, mas podem ir comendo, né? Que a gente sabe que é um momento importante do dia. Beleza? Então, vamos lá? Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Então, já acompanhando? Chegou aqui, Daniela, tá aparecendo. Bom, só estou botando em tela cheia. Maravilha. Então tá, então eu sou a Dani, né? Fiquem bem à vontade de realmente me chamar de Dani, né? A maioria das pessoas me chama assim e eu gosto que me chamem assim. Então é também, né? A gente está nesse modelo mais online, então de alguma forma acho que nos aproxima um pouquinho mais. E eu vou contar, como eu comentei, um pouco mais da minha história também, né? Não só aí do que eu conheço de carreira, mas acho que até o fato de eu trabalhar com carreira tem muito a ver com a minha própria história. Antes de mais nada, eu sou gaúcha, aqui de Porto Alegre. Aqui tá fazendo bastante frio hoje, a gente já tá começando a entrar no friozinho aqui do Rio Grande do Sul. Eu digo isso porque muitas pessoas dizem que de fato eu tenho um sotaque bem gaúcho, então, né, acho que vocês vão sentir. E, né, clássico aqui do Rio Grande do Sul, eu tô sempre acompanhada de um bom chimarrão, né? Então, também acho que tem bastante a ver com essa ideia aí de bate-papo. Eu gosto muito de praia desde muito nova, né? Assim, sempre fui acostumada a estar na praia, finais de semana, faça sol, faça chuva, calor ou frio, né? Mas realmente tem bastante a ver, assim, com a minha história de infância, de família. Sou muito conectada, assim, com a natureza de uma forma geral, então não é à toa que eu escolhi aqui uma foto de estar num parque, perto das árvores. Isso me levou para a prática de yoga, então é algo que também tá mais relacionado, assim, ao que hoje eu vejo como bem-estar, como eu estar também cuidando da minha qualidade de vida e que tem a ver com carreira, né? A gente vai falar em seguida. Sou viciada em livros e séries, acho que mais até em livros. Aqui em casa a gente brinca que a gente está sempre olhando
Amazon, listinha, o que a gente vai comprar, eu acabo comprando mais do que consigo efetivamente ler, e sou daquelas que leio vários ao mesmo tempo, né, vários trechos ao mesmo tempo, e aí também acho que fala um pouquinho de mim. E sempre em busca de novas viagens, né, acho que foi o que mais sofri também ao longo da pandemia, né, de não ter tido aí a oportunidade de viajar mais vezes. Então, isso para contar, porque acho que também, assim, uma forma de vocês me conhecerem um pouquinho mais e da gente já ir entendendo um pouco que carreira não é só o nosso trabalho, não é só o nosso currículo, né? Também tem a ver com como nós somos, quais são os nossos interesses, né? O que a gente gosta de fazer, que outros papéis da nossa vida nós temos, porque de alguma forma vai conversar com o nosso trabalho. Então, por isso eu gosto de contar. Eu sou um pouco inquieta, né? Assim, no sentido de eu tô sempre pensando o que eu vou fazer depois. Eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Sempre fui muito de conversar, isso desde a época de escola, né? Aparecia assim aquele bilhetinho clássico na agenda dizendo que eu conversava muito. E aí me fez pensar, né? Profissão que tem a ver com conversas, tem a ver com conhecer histórias, que é a psicologia. Sempre fui muito questionadora, né? Assim, então, de querer saber o porquê das coisas, de querer investigar, de querer solucionar problemas, e acho que isso também fala hoje muito da forma como eu trabalho com pesquisa, né? Com ensino, e eu estou sempre pronta para um café, né? Então, eu costumo brincar que tanto chimarrão quanto café são coisas que me aceleram e talvez deixam, né, essa característica de inquietude mais forte ainda, né? Então não é à toa também que talvez eu busco o yoga para compensar aí um pouco desse jeito mais acelerado. E aí vão me avisando, né? Porque às vezes isso aparece na minha fala, no meu pensamento. Então, se por acaso eu falo muito rápido ou começar, né, a ficar aqui divagando, vocês me avisam. Bom, já, né, fui apresentada aí pelo meu currículo, né, pela minha formação. Então, eu sou psicóloga. Eu costumo dizer que foi a minha escolha desde de nova, apesar que teve um desvio aí no meio do caminho. Eu cheguei a cursar 1 ano e meio de arquitetura. Eu também gosto muito da parte mais, assim, artística, digamos. Então, sempre gostei de desenho, de artes, de uma forma geral. Fui para arquitetura, vi que, na verdade, não era nada disso, né? Assim, que tem, claro, uma parte mais artística, mas é muito também voltado a questões de engenharia, da parte exatas, e que não era o que eu efetivamente estava buscando. Então, retornei para a minha opção de psicologia. Então, aqui, de novo, já falando um pouco, né, de escolhas, de mudanças, porque não foi, na época, né, um processo fácil de ver que, né, dá uma sensação, errei, escolhi mal, não era o que eu tinha pensado, vou voltar, né, vou começar de novo. Mas a gente vai vendo que, de fato, é uma construção, né. Eu me formei na psicologia já há 11 anos, né, então essa história que eu conto já faz bastante tempo, mas eu costumo dizer que tudo está na nossa bagagem, né, esse 1 ano e meio que eu cursei de arquitetura, eu ainda carrego, porque eu ainda gosto de desenhar, certamente melhorou muito a qualidade do meu desenho. E hoje o que eu faço também, até em termos de atividade profissional, seja na consultoria que eu dou com empresas, né, nos treinamentos, em sala de aula, eu sempre digo que, bom, os meus slides, eu sempre tenho um olhar mais, talvez, da arte, do design e tal, que eu entendo que tem a ver com o que eu aprendi na arquitetura. Então, de alguma forma, a gente carrega. Quando eu fui para psicologia, eu busquei atuar, eu tinha, na verdade, uma ideia inicial de atuar mais na área clínica, mas eu fui, então, aos poucos me direcionando para a área de recursos humanos. Eu trabalhei dentro de empresa, né, com RH, me especializei, então, na época, em psicologia organizacional e do trabalho, entendendo os diferentes subsistemas de RH, trabalhando com desenvolvimento de lideranças, principalmente, até começar, então, a migrar para a área realmente de orientação profissional e de carreira. Eu, na verdade, a minha maior experiência, eu costumo dizer que o meu grande laboratório foi esse serviço, né, mencionado, que é o PUC Carreiras, é aqui do Rio Grande do Sul.
É um serviço de orientação profissional de carreira para universitários e formados na universidade, em que a gente trabalha muito a transição, o planejamento, até mesmo o apoio à inserção profissional, né? Desde trabalhar currículo, preparação de entrevista, onde buscar vagas e por aí vai. Então, ali realmente foi a minha maior experiência, né? Eu fiquei no serviço por 6 anos e à frente do serviço, né? Então, eu montei esse serviço na universidade, fiz toda a gestão da equipe, supervisão de estagiários e tudo mais. Paralelo a isso, eu fiz então meu mestrado e agora doutorado, né? Eu digo que eu sou quase uma doutora, porque realmente está bem no finalzinho, eu estou quase defendendo. Mas em desenvolvimento de carreira, né? Então, foi também algo que surgiu paralela a essa atividade de consultora, né? De ser consultora. E aí eu comecei a perceber, na época a gente dava muita palestra em sala de aula para os alunos, e eu comecei a ver que eu gostava desse papel, né? De estar nesse espaço. Eu sempre gostei muito do ambiente acadêmico, apesar de na graduação não ter feito iniciação científica, né, ou participado de grupos de pesquisa, isso veio depois. Eu costumo dizer que a parte acadêmica veio depois da minha prática, né, o interesse pela área acadêmica veio depois da minha prática. E aí eu comecei, então, a pensar que, puxa, eu também gosto desse papel, né, eu também penso, então, em dar aula. Comecei, então, a buscar, né, assim, esse conhecimento, esse desenvolvimento para atuar como professora. Hoje eu sou professora de pós-graduação e vou também contar um pouquinho desse papel. Mas, então, basicamente, eu atuo na área da orientação profissional de carreira há praticamente 10 anos, está fechando aí quase 10 anos, nos diferentes contextos, né? Então, boa parte da minha prática foi com universitários, e nesses diferentes momentos, né, dos universitários, tanto o ingresso na universidade, entrou, não sei o que eu quero fazer, não sei como trabalhar, ou com o que eu quero trabalhar nessa profissão, nesse curso, não sei se eu quero trocar de curso, estou me preparando para sair da universidade, né, e efetivamente entrar no mercado de trabalho. Então, realmente, foi aí uma experiência bem diversificada, né, em termos de atendimento aos universitários, mas também bastante voltado ao atendimento de adultos. Hoje eu faço parte da Associação Brasileira de Orientação Profissional, né? Desde 2020 eu estava na diretoria, né, na gestão, e agora, 2022 e 2023, eu estou na presidência. Então, principalmente para quem tem talvez um interesse pela área, em atuar com orientação profissional de carreira, né, em efetivamente ser um orientador ou uma orientadora profissional, é algo que eu super indico, né? É a associação que une esses pesquisadores, profissionais, estudiosos, né? A gente tem associados tanto profissionais quanto estudantes. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, eu deixei até ali o Insta, né? Vocês podem seguir, podem acompanhar. A gente também faz uma série de webinars, eventos, né? A gente faz congresso. Então, é também aí uma forma que eu entendo de contribuir um pouco mais para a área, né, e para fortalecer realmente essa área aqui no Brasil. Bom, então eu trabalho principalmente, né, com o aconselhamento de carreira para adultos em transição, desde a época em que eu trabalhava na universidade, nesse serviço, eu já trabalhava também em paralelo, atendendo em consultório particular, sempre com orientação de carreira, né? Então, foi quando eu me afastei da área clínica e passei a atuar somente com isso. E aqui até para desmistificar, né? Não sei o quanto vocês conhecem, mas muitas vezes a gente ainda tem uma ideia da orientação profissional ser aquela destinada para adolescente em fase, né, de escolha de curso, e que muitas vezes a gente ainda tem uma visão de que é fazer um teste para ver qual a área, né, que vai dar ali de resultado, o que essa pessoa vai fazer, para que ela serve, né? E aqui não, a gente trabalha cada vez mais com uma ideia de uma construção de carreira, né, em que a gente olha a vida como um todo, os diferentes papéis e como as pessoas vão construindo as suas carreiras, porque elas vão lidar com uma série de transições, como em seguida a gente já vai falar, que não é só naquele momento, né, de escolha profissional clássico da adolescência.
a gente se depara com uma série de escolhas, né? Tenho certeza que vocês, já estando na universidade, mas certamente também se depararam ou vão se deparar ainda com outras escolhas, outras dúvidas, questionamentos, né? Até mesmo angústias. Então, basicamente hoje eu atendo assim do universitário para aquele que sai já da universidade, que já está no mercado, né? Enfim. Então, praticamente agora, principalmente a partir da pandemia, somente online. Então, hoje eu atendo só online. Boa parte dos meus clientes não são até aqui do Rio Grande do Sul. Então, acho que esse foi também um ponto que, com o contexto, né, que a gente teve que viver, de alguma forma, potencializou um pouco mais o atendimento online, né? Então, hoje, esse meu trabalho é feito somente online. E, junto disso, eu sou professora, então, de pós-graduação, basicamente em cursos que trabalhem com essas temáticas de carreira ou de gestão de pessoas, né? E aqui, daí sim, um pouco mais híbrido, né? Bastante aula online também para outras universidades, algumas que estão voltando aqui presencial também. Na própria PUC aqui do Rio Grande do Sul, eu dou aula de pós-graduação, então aqui eu digo que é realmente a minha representação de gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Assim, então eu gosto de atender, eu gosto de dar aula, eu até não botei aqui, eu sou supervisora, eu participo, né, e ministro grupos de estudos, então eu fui vendo que eu gosto de fazer várias coisas que eu entendo que tem o mesmo fio condutor, né, como eu costumo dizer assim, bom, eu gosto de trabalhar com a temática de carreira e trabalho, e a partir disso eu posso atuar de diferentes formas, né, porque eu percebia que só em consultório, por exemplo, na época que eu estava mais na clínica, eu sentia um pouco mais solitário, eu sentia um pouco mais rotineiro, né? Esse era o ponto que eu gostava de trabalhar dentro de empresas, que eu sentia que era o oposto, era mais dinâmico, era mais, né, interativo, porque eu participava de equipes. E aí eu fui percebendo que mesmo como hoje, né, uma profissional autônoma, eu consigo trabalhar com equipes, né? Assim, porque nesses diferentes contextos eu tenho diferentes grupos com os quais eu interajo. Então, de novo, né, por que eu me apresentei lá falando das minhas características? Porque eu entendo que reflete aqui nas minhas escolhas. Mais recentemente, então, esse realmente é bem quentinho, assim, é agora do início do ano. Eu sou cofundadora de uma empresa, né? A gente costuma brincar, eu e minha sócia, que nós demos um nome para aquilo que a gente já faz há muitos anos, que inclusive ela é professora também da PUC, faz parte comigo da ABOP, eu não sei, né, se vocês já ouviram falar, que é a Manuela Zibel. A gente já há muitos anos vinha realizando parcerias, né? Então, uma empresa chamava para fazer algum tipo de palestra, eu chamava ela e vice-versa. E aí a gente viu que, bom, a gente trabalha muito bem juntas, a gente acaba sempre chamando uma a outra. Vamos, então, né, oficializar essa parceria, vamos dar um nome para isso. E aí surgiu a Matu, né, que é o Hub de Carreira e Insights. A gente diz que é um apelido carinhoso para o processo de matutar. Aqui a gente usa nessa expressão matutar, é ficar pensando, é ficar, muitas vezes, né, voltado assim para dentro, divagando. Mas, ao mesmo tempo, é de maturar também, né, porque a gente entende que a carreira é um processo. Então, às vezes, os insights que surgem até pode ser, né, aquilo que a gente brinca de estalar os dedos e, tive uma ideia, tive um insight, e tu pensa a partir disso. Mas em muitos momentos não acontece assim, e é o contrário, né? A gente fica matutando primeiro, fica maturando isso que a gente está pensando, e aí a gente vai construindo esse processo, né? Então, a gente acredita muito em processo, em não trabalhar com fórmulas prontas, né, e entender que cada história é uma história, cada contexto é um contexto. Então, quando a gente fala de carreira, infelizmente, talvez, né, não existe aí uma receita de bolo. Então, esse é o lado mais recente, assim, da minha carreira, de realmente me ver como empreendedora, né? Até então, eu só enxergava como gosto de fazer várias coisas, né? Acho que sempre tive um perfil de fazer, de ir atrás, né? De, como eu brinco, assim, ser meio metida nas coisas, nos projetos. Isso me levou realmente para questões bem legais da minha carreira. Mas agora, oficialmente, né, me vendo como uma empreendedora. Então, também fica aí o convite, depois, né, quem quiser seguir, acompanhar um pouquinho.
E aqui um ponto interessante, né? Aqui foi quando eu comecei principalmente a trabalhar mais com empresas. Até então, né, eu falei da minha trajetória atendendo pessoa física em atendimento de aconselhamento de carreira, mas aqui a gente começa a trabalhar muito mais com empresas que querem falar sobre carreira. E esse é um movimento muito importante, né? Assim, de como é que a gente fala de carreira com os colaboradores, né? Como é que a gente fala sem ter o receio de que se eu falar sobre isso, as pessoas vão querer sair da empresa, as pessoas vão querer pedir demissão, ou as pessoas vão ver que não estão felizes, né? E principalmente hoje, no contexto que a gente vive, que a gente começou a entender que a gente precisa falar de bem-estar, né? Então, esse foi um movimento bem bacana aí que a gente começou a perceber e que realmente tem sido bem interessante. Mas vamos lá, né? Assim, eu pensei em como trazer essa temática para vocês e não tem como, é sempre de praxe eu começar as minhas falas perguntando o que é carreira. Porque, né, eu falei sobre como eu atuo com orientação de carreira, a gente vai falar de transição e planejamento de carreira, mas a gente precisa partir de um mesmo ponto, né? Assim, o que é carreira? E aí eu deixo para vocês irem pensando, né? Assim, talvez à medida que eu já estou falando, vocês estão aí matutando, né, internamente, o que é carreira? Né? Assim, que palavras vêm na cabeça de vocês quando vocês escutam esse termo? Ou mais ainda, que imagens vêm na cabeça de vocês quando vocês escutam esse termo? Carreira. O que é? Porque a gente tem diferentes formas de pensar o conceito, até historicamente, né? E aí eu vou falar um pouquinho também, rapidamente, sobre isso. Mas se vocês, por exemplo, fizerem aí um teste rápido, né? Quem estiver vendo, assistindo aqui a nossa palestra, nosso webinar pelo computador, pode aí abrir uma outra janela e digitar no Google carreira. E aí vocês vão ver o que aparece como imagens. Basicamente, quem estiver aí fazendo esse movimento, né, vai acompanhar comigo, que basicamente quando a gente digita isso, ainda vem muito forte as imagens que representam escadas. Porque, historicamente, a gente tinha aquela ideia da carreira como uma ascensão, né, em que a gente sobe degrau por degrau e a gente vai cada vez galgando cargos, posições maiores, né? E como se fosse uma coisa depois da outra, ou seja, um degrau depois do outro. Se vocês também observarem, muitas vezes nessas imagens aparecem pessoas de terno e gravata, né? Muitas vezes, na maioria, são homens, segurando uma maleta, então ainda com uma visão de uma carreira representar uma carreira corporativa. Né? E que antes a gente via a carreira corporativa sendo do homem. Basicamente, né, ao longo do tempo, isso foi mudando um pouco, e aí vocês vão também observar algumas figuras que representam caminhos, e aí eu acho muito engraçado, assim, porque ou é uma pessoa parada, né, numa bifurcação em que tem lá um ponto de interrogação na cabeça dela, dizendo se ela, né, ela pensando se ela vai por esse caminho ou por esse. De novo, representando escolhas. Então, isso ainda é comum, né? Acho que ainda pode representar a carreira, mas será que carreira não pode, por exemplo, ser eu na beira da praia, porque durante a pandemia eu morei por 1 ano na praia, porque afinal eu estava remoto? Será que carreira não pode ser também eu trabalhar em casa e ter tempo para almoçar com a minha família, levar o cachorro para passear? Será que carreira pode ser eu estar em qualquer lugar do mundo, viajando? Pode ser eu estar em uma empresa, mas não necessariamente eu querer subir uma escada? E tantas outras formas, né? Então, essa é uma forma da gente pensar como que isso tudo foi mudando também ao longo do tempo. Mas então vamos ver o que é a carreira, né? Como é que a gente entende esse conceito hoje em dia. Essa é uma expressão, uma citação, né, de um dos grandes pesquisadores da área de orientação profissional e de carreira, que fala que considerando que a definição objetiva de carreira
denota a sequência de posições ocupadas por uma pessoa desde a escola até a aposentadoria, e aqui eu vou fazer uma pausa, né? Então a gente está vendo uma definição mais objetiva. Se a gente for pensar, né, que muitos, talvez de vocês, tenham também aí pensado como uma trajetória. É muito comum da gente falar isso, né? Uma trajetória. E aí, como é que tu conta a tua trajetória? Geralmente tu pensa lá do início até hoje, o que tu fez? Né? Então, um pouco do que eu falei, comecei na clínica, trabalhei num RH, comecei a trabalhar no serviço de orientação da universidade, comecei a trabalhar como consultora autônoma, agora como empreendedora. Então, tu tá falando, né, dessas diferentes e dessa sequência aí de ocupações ao longo do tempo. Só que a definição subjetiva usada no que a gente chama da teoria de construção de carreira, que é uma das teorias mais contemporâneas da área, não é só a soma dessas experiências, mas o que a gente chama de uma padronização dessas experiências em um todo coeso que produz uma história. E aí é o que eu digo, é o fio condutor, né? Assim, são os significados que a gente dá para essas histórias. Né, e como a gente conta essa história, porque eu posso, né, pegar um episódio da minha história, por exemplo, a minha atuação dentro de um RH, e contar como foi essa atuação. E eu vou contar isso de diferentes perspectivas. E certamente a forma como eu contava isso há 5 anos atrás não é a mesma forma como eu conto hoje em dia, porque eu vivi outras coisas também. E foram me dando novos significados. Então, quando a gente fala de carreira hoje em dia, a gente está falando também, assim, dessa história que tem diferentes episódios, se a gente fizer, né, uma analogia, tem diferentes capítulos, e que a gente vai contar também a partir dos significados que a gente dá para isso, né, a partir desses padrões que a gente vai percebendo, a partir, né, de como a gente vai percebendo como nós fomos lidando com determinadas escolhas, com determinadas mudanças. Então, eu gosto de dizer que as construções da vida e da carreira fazem parte, portanto, de um mesmo projeto da construção de si em interação com o mundo em constante mudança. Isso significa dizer que a gente pensa a carreira como vida. Então, também, assim, não existe mais que, acho que muitos fomos ensinados culturalmente, uma coisa é a tua carreira, outra coisa é a tua vida pessoal. Uma coisa é tu no trabalho, outra coisa é tu em casa. Não, isso não existe mais, né? Nós temos uma história só. E que tem os diferentes papéis, né? A gente também pode, sim, adequar os diferentes papéis. Em determinados momentos, uns papéis ficam mais salientes do que outros, né? Então, hoje, por exemplo, talvez vocês estejam com um papel de estudante mais forte. Eu, como doutoranda, e agora bem na fase final, eu tô com um papel de estudante também muito forte. Né? E se considerar objetivamente, eu já sou formada há 11 anos. Né? Então, olha como esses papéis vão mudando ao longo do tempo e se tornando mais, menos, né? E aí a gente começa a entender que isso faz parte de um todo. A gente fala de carreira, a gente fala de projeto de vida. E eu gosto dessa frase porque ela diz que é essa interação entre eu e o mundo, e o contexto. E que está sempre tendo mudança. Então, também, a carreira não é uma coisa que, né, a gente planeja, beleza, tudo planejado, é só seguir o plano. Eu não sei o que vai acontecer. Tanto comigo, internamente, porque eu mudo, né? Afinal, eu já quis a área clínica e hoje eu gosto mais da área de carreira, e tudo bem, eu mudei de ideia. Eu já quis arquitetura e eu fui para psicologia, e tudo bem. E o mundo também muda, né? Então, hoje, por exemplo, a gente teve que, de alguma forma, todo mundo se readaptar, né? E também experimentar coisas novas, habilidades novas, em função de uma mudança no contexto. Então, esse é um fato bem importante. E aí, para mim, essa frase nunca fez tanto sentido, né? Uma frase super clichê, super, né, assim, antiga, mas nada é permanente, exceto a mudança. E eu acho que isso tem muito a ver com carreira, né? De novo, quando a gente fala de transição, a gente está falando de mudança, né? Pode ser planejada, pode não ser planejada. Como é que a gente lida com isso, né? Mas a gente tem que entender que sim, existe mudança o tempo inteiro.
E aí, quando eu falo de mudança, eu sempre gosto também de dizer que nós mudamos e o contexto também. E existe uma interação entre esses dois, né? Assim, então, eu mudo porque eu mudo características, eu mudo interesses, eu mudo valores, eu mudo a partir das minhas experiências. E o contexto muda também, né? Assim, o mundo do trabalho, ele muda muito, né? Quem imaginou que, sei lá, há anos atrás as pessoas viveriam de Instagram, por exemplo. E hoje é uma realidade, né? Hoje as pessoas estudam marketing digital para saber como elas podem captar mais clientes. Então, são mudanças também que, de alguma forma, impactam em como a gente vai pensar a nossa carreira. E aí, por isso, para falar de carreira, né, depois eu vou falar um pouquinho assim, desse processo mais interno, como é que a gente olha para essas nossas mudanças, mas eu vou começar falando um pouco mais de mudança no contexto de trabalho, né? Então, a gente, para pensar carreira e trabalho, a gente precisa entender de onde a gente parte hoje em dia, né? Assim, de onde a gente veio e de onde a gente parte. Bom, se a gente for pensar historicamente, né, e aí eu não vou me prolongar muito aqui por causa do tempo, mas só para vocês se situarem, talvez vocês pensem aí em gerações anteriores, então, sei lá, nossos pais, avós, bisavós, né, as pessoas buscavam no mercado de trabalho estabilidade, né, o trabalho representava geralmente a estabilidade. Era muito comum as pessoas ficarem por muitos e muitos anos na mesma organização, em que a organização dizia muitas vezes para onde direcionar a carreira, mesmo se fossem trabalhadores que não trabalhavam efetivamente dentro de uma empresa, mas ainda assim, essa característica da estabilidade era muito forte. E hoje não é mais assim, né? Também, de novo, independente da profissão, independente da forma que vocês atuem, essa característica não é mais presente no contexto de trabalho. Né? E aí eu gosto de dizer, não é que as pessoas não queiram mais a estabilidade, porque muitas vezes elas ainda buscam, inclusive jovens, né? Porque às vezes também a gente cai nessa coisa das gerações, o jovem não quer mais a estabilidade. Sim, ainda quer, né? Inclusive a gente fez uma pesquisa em 2018, se eu não me engano, que perguntava, né, explorava o que os jovens queriam no mercado de trabalho, e a estabilidade foi uma questão que apareceu. Então, só para desmistificar, né, um pouco esse ponto. Só que a questão é que o mundo mudou, né? E aqui daí eu trago um relatório que é do futuro do trabalho, né, que fala do futuro do trabalho do Fórum Econômico Mundial e que diz que até 2025, né, então bem pertinho, 75 milhões de empregos seriam extintos e 133 milhões de novos trabalhos surgiriam. Aqui, de novo, até diferenciando essa questão, né? Cada vez menos a gente tem empregos mais formais, né? Assim, naquilo que a gente conhece da CLT, né? Do que a gente conhece dessa estabilidade, talvez mais clássica. Mas cada vez mais a gente pode ter novos trabalhos, né? Novas ocupações, diferentes contratos de trabalho. Assim como 30% das atividades serão automatizadas em 60% das ocupações. Então também, né, não sei o quanto que vocês acompanham, que cada vez mais a gente vê, né, a internet das coisas, né, o quanto que a automatização está muito em pauta e de alguma forma nos faz repensar a nossa carreira, né, a nossa forma de trabalho. Será que aquilo que eu estou pensando para trabalho hoje ainda vai existir? Será que ainda vai ter demanda? E aí eu vou falar um pouquinho de como que a gente também pode olhar para isso, né? E ali, por fim, 40% de novas habilidades serão demandadas dos profissionais. E esse também é um ponto bastante importante, né? Cada vez mais se fala do lifelong learning, que é a habilidade de aprender, né? O aprender a aprender. Tem uma outra frase que eu gosto muito, que é muito mais do que a habilidade em si, é a tua capacidade de adquirir novos conhecimentos e novas habilidades. Então, também, assim, talvez o que a gente está aprendendo hoje, a gente não sabe qual é o tempo de vida dessa habilidade. Porque certamente daqui a um tempo muda, né? Daqui a um tempo a gente precisa conhecer outras coisas. Então, não é à toa que sempre sai, né, por esses relatórios quais são as habilidades que estão em alta, porque isso vai girando, né? Vão saindo algumas, vão entrando outras,
e a gente tem que estar um pouco mais antenado, né, em relação a isso. E aí, quais são os impactos, né, quando a gente pensa, então, na nossa carreira? Aqui também, assim, essas são informações que vêm um pouco mais teóricas, né, assim, da área da orientação profissional de carreira, mas que eu entendo que tem tudo a ver com o momento que a gente vive, né, assim, então, se vocês observarem, é uma citação de 2012, já se falava sobre isso, e eu entendo que cada vez, né, isso foi sendo mais potencializado, que é a minha forma de enxergar muito a própria pandemia que a gente ainda vive, né, assim, que não era nada muito novo, quando a gente fala do online, do trabalho remoto, da automatização, a gente só acelerou muita coisa, e quem ainda talvez não estava acompanhando teve, né, que rapidamente, de alguma forma, se adequar a isso, e que também fez a gente repensar muita coisa. Mas então, quais são as características da carreira atual? Primeiro, diz que a gente vai ter ao longo dessa história, que eu falei, né, dessa trajetória, mais ou menos 10 trabalhos diferentes, né? Aqui eu não estou falando necessariamente profissão, eu não estou falando necessariamente emprego, mas essas ocupações diferentes, né, que nos exigem habilidades diferentes, nos exigem algum tipo de estratégia de transição, como em seguida a gente vai ver. Mas então, mais ou menos, né, 10 trabalhos diferentes. Cada vez mais a gente vê que a carreira, ela não é linear. Antigamente, se pensava em uma carreira mais linear. Aquela coisa, eu vou para a escola, eu penso que curso eu quero fazer, né, pensando aqui principalmente num contexto, né, das pessoas que podem fazer um ensino superior. Mas vamos lá, eu deixo de ser estudante de ensino médio, eu passo a ser um estudante universitário, eu começo a ter possivelmente as minhas primeiras experiências de trabalho. Eu ainda, até aqui mais ou menos, se imaginava que eu ainda sou mais filho ou filha, né? E aí eu começo, quem sabe, a me independizar. Eu começo a ser um pouco mais trabalhador, aí eu saio da universidade, aí começo, quem sabe, a estruturar a família, até chegar o momento aí de pensar a aposentadoria. Gente, claro que eu tô aqui falando muito teoricamente, né, e daquilo que naquela época se imaginava em termos de linearidade, mas vamos lá, né, quando vocês foram me ouvindo, é assim, será? Né? Quantos de vocês, né, não conhecia ainda essas histórias, mas alguém aqui daqui a pouco está fazendo reopção de curso, ou alguém está estudando, mas antes disso já trabalhava há bastante tempo, alguém está muito mais como responsável pelo sustento da sua casa e não os pais, e por aí vai. Então a gente vê que esses papéis, eles não são lineares, assim como a gente faz muitos movimentos de vai e volta, né? Então eu falei um pouco da minha trajetória, eu fiz esse movimento de vai e volta, né? Então, escolhi a arquitetura, não deu, voltei, não deu, né, no sentido de que não me identifiquei. Trabalhei dentro de empresa, vi que não fazia mais sentido, eu vou atuar como orientadora profissional. Se a gente for pensar, é um novo episódio. Então, significa que se eu já tinha uma experiência um pouco mais consolidada com RH, eu volto para entender que, bom, agora eu estou numa nova área, eu vou ter que conhecer essa nova área, eu vou ter que começar a me capacitar, eu vou ver quem são as pessoas que sabem sobre isso. Então, é como se eu tivesse uma sensação de estar iniciando algo. Isso dá também uma ideia de não linearidade, né? A gente sempre faz esses movimentos. Cada vez mais, né, o mercado, principalmente, ele tem essa característica de imprevisibilidade, de impermanência, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, por isso também não dá para prever, não dá para ser linear. Daqui a pouco eu estou super preparando, eu vou trabalhar tanto tempo ainda, vou me aposentar com tantos anos, né? Vou fazer uma viagem em tal data, e no meio do caminho, por exemplo, vem uma pandemia. Isso é imprevisibilidade, isso é impermanência, né? Aqui eu estou usando esse exemplo, né, porque é o que a gente mais tem aí quentinho e que eu digo que veio para todo mundo, mas pode ser muitas outras coisas, né? Qualquer mudança que vocês tenham aí de vida, né, em diferentes contextos que vocês vivem.
E aí, cada vez mais, por isso, se fala em empregabilidade, né? Que é a pessoa poder refletir sobre a sua capacidade de adquirir e manter empregos, ou mais ainda, aqui a gente usando, né, assim, o termo trabalho. Não necessariamente um emprego formal, mas o trabalho, né? E aqui foi onde eu estudei bastante no mestrado, que fazia com que as pessoas pudessem ser mais ou menos empregáveis. E um dos aspectos, né, claro, tem uma série de coisas, né, nem vou entrar na questão currículo, formação, mas eu, como psicóloga, orientadora profissional, eu tinha uma curiosidade muito relacionada aos aspectos psicológicos, né, e dessa não linearidade de carreira. E um dos aspectos que eu vi pela pesquisa que influencia muito é o quanto que as pessoas têm capacidades de insights, né, que é justamente eu refletir sobre a minha carreira, eu me dar conta sobre coisas da minha história, sobre os meus comportamentos, os meus pensamentos, né? E aí eu poder, então, por exemplo, planejar, eu poder pensar sobre as minhas decisões, como eu tomo as minhas decisões. E isso sim tem um impacto na forma como eu interajo com o mercado de trabalho, né? Se eu tenho mais ou menos dificuldade. E ali, por fim, né, justamente uma característica é a gente fazer mais transições, né? Vamos pegar lá a primeira, se a gente tem 10 trabalhos diferentes, é porque a gente vai fazer mais transições. E aí a gente vai entender um pouco o que são transições, né? Não sei para vocês, mas muitas vezes, da mesma forma como a gente ainda tem algumas ideias, né, de antigamente, que se relacionava com o termo carreira, transições também, porque às vezes transições pode dar uma ideia de que é simplesmente mudar de profissão. E aqui a gente está falando de vários tipos de transições. Então, transições são períodos que a gente diz dilatados no tempo. Por quê? Não é o fato em si, né? Não é a mudança em si, mas eu brinco que é tudo que acontece antes e tudo que acontece depois dessa mudança. Quando a gente está em dúvida, por exemplo, não sei se eu estou me identificando com a minha profissão e eu começo a refletir se eu quero mudar, já é uma espécie de transição, né? Eu já estou pensando sobre uma mudança, eu já estou refletindo nesse novo papel, né? Assim como quando a gente efetivamente faz uma mudança, então mudei de curso, o depois ele ainda é uma transição, porque afinal eu estou me adaptando a esse novo curso, eu estou conhecendo, eu estou experimentando, eu estou vendo se é isso mesmo, né? Quando eu entro na universidade ou eu saio da universidade, isso são transições, transições de papéis, né? Eu deixo de ser um estudante e passo a ser um estudante universitário, ou deixo de efetivamente ser estudante e passo a ser um trabalhador, uma trabalhadora. Então, são períodos, né, dilatados no tempo. São efetivamente eventos ou não eventos, que eu já vou falar, que resultam nessas mudanças de relações, de rotinas, de suposições que a gente tem, de papéis que a gente assume e que requerem algum tipo de enfrentamento, né? Então, como é que a gente lida com essas transições? Quais são os tipos, né, que a literatura sugere, né, e que a gente pode pensar vários exemplos a partir desses? Transições antecipadas são aquelas que de alguma forma a gente já planeja, a gente já espera, né? Então, um filho deixando a casa dos pais, que começa a pensar, quero sair, quero ter o meu próprio espaço, ou que os pais já esperam, né? Olha, já está na hora, né? Quando é que vai ter o teu próprio espaço, enfim. Entrar na própria faculdade, né? Então, quando muitas vezes está lá na época da escola, a gente já começa, mais ou menos no ensino médio, a pensar o que eu vou fazer da vida. A gente muitas vezes sente essa cobrança, né? O que eu vou fazer da vida. E aí eu já começo a prever, a antecipar que eu vou entrar na universidade. Como é que vai ser essa experiência, né? Talvez vocês aqui em diferentes momentos, né? Não sei quais são aí os semestres, mas daqui a pouco vou sair da universidade, vou procurar emprego. O que eu vou fazer quando me formar? Né? Como é que eu vou procurar? Como é que eu vou efetivamente me empregar? A própria aposentadoria, né? Muitas vezes tem aquela expressão que muitas pessoas usam que, quando eu me aposentar, aí eu vou realmente curtir a vida. De alguma forma né, pensar nessa transição aí de papel. As não antecipadas, que são aquelas não planejadas, aquelas que a gente não espera, né? Então, por exemplo, uma demissão que a gente não esperava,
ter que deixar o trabalho por alguma doença, né? Então, não esperava isso e vou ter que readaptar. E aí, de novo, percebam, né? A gente está falando de coisas de vida, mas que tem uma influência em como a gente constrói a nossa carreira. Ser promovido, né? E tantas outras. E aquilo que a gente chama, então, que são resultantes de um não evento. Que são aquelas coisas que a gente planeja, a gente antecipa, mas que nunca acontecem e que de alguma forma também impactam, né? Então, por exemplo, um intercâmbio que nunca acontece. Eu me lembro de estar atendendo uma pessoa que planejou um intercâmbio, veio a pandemia, e aí a gente também não sabia quanto tempo duraria, como é que seria, então todo o planejamento de carreira era constantemente adaptado, porque a pessoa ainda esperava que isso acontecesse, ainda era um plano muito forte, mas sem saber como. Então, é uma transição também. A gente considera como um período em que a pessoa está na transição, podendo ver, né, qual é o meu plano A, qual é o meu plano B. Então, se acontecer e se abrirem as possibilidades de viagem, como é que vai ser? Bom, não abriu, o que eu faço enquanto isso? Né? Um resultado, né, um falso positivo de doença, e aí também, de novo, toda uma readequação. Um desejo de filho, né? Um planejamento de filhos que não nascem, né? No sentido de que a pessoa, seja a mulher ou o homem, né? Planeja ter filhos. E aí isso também estar, de alguma forma, conversando com a sua construção de carreira. Mas daqui a pouco, né? Passa 1, 2, 3 anos e esse filho não vem. Então, isso também é considerado transição. Pensa em qualquer tipo de mudança, né, que mexa aí nos nossos papéis, na nossa rotina, na nossa forma de se relacionar com o trabalho e por aí vai. Beleza? Para isso, então, né, assim, um dos aspectos que se fala muito na área, né, da orientação profissional de carreira é que para lidar com todas essas mudanças, com todas essas transições, que, de novo, a gente vai ter ao longo da vida, né, a gente precisa acionar algumas competências, né, assim, a gente precisa ver como que a gente lida com essas transições. Então, a transição é certa, né, em algum momento ou de alguma forma ela aparece. Como é que a gente lida com isso, né? E aí é o que a gente chama de adaptabilidade de carreira. A adaptabilidade de carreira tem a minha sócia, a Manuela, ela usa uma expressão que eu gosto bastante, a gente sempre usa nas nossas falas, que a adaptabilidade não é igual a uma forminha de gelo. Imaginem vocês lá botando água na forma de gelo. O que acontece? A água fica naquele formato, e aí se forma o gelo. Não é isso que a gente está falando. Então, não é se adequar a um determinado formato, né? Então, aconteceu uma mudança no contexto, eu vou me adequar a isso e segue o baile. Aqui, a adaptabilidade de carreira, ela tem uma característica bem importante, que é de antecipação. Eu estar olhando para frente. Então, quando a gente fala de carreira, é bem importante conhecer a história anterior, né? Então, como é que a gente chegou até aqui, né? Como é que a nossa história veio até aqui, mas a gente olha para o futuro, né? De como é que a gente constrói, então, a nossa carreira sempre olhando para frente. E aí a gente fala dessas 4 competências principais, que é a preocupação, não no sentido negativo da palavra, né? Mas no sentido de eu me preocupar com o meu futuro. É praticamente eu me questionar se eu tenho um futuro de trabalho. Como é esse futuro? Né? O que eu quero? Então, quando eu penso sobre o meu futuro de trabalho, eu considero esse futuro, eu começo já a ter algumas atitudes de planejamento. Né? Eu costumo brincar que é o oposto do deixa a vida me levar. Né? Então, se a gente fosse botar aí uma definição, é o oposto do deixa a vida me levar. O controle é a gente ter uma noção de que esse futuro pertence a mim, né? Então, tanto que tem ali a pergunta a quem pertence esse futuro ou de quem depende esse futuro. Porque daí a gente começa a ver o que efetivamente depende de mim. Beleza, vem uma mudança no contexto, né? Todo mundo vivendo aí essa mudança, essa readequação, mas dentro do que depende de mim, o que efetivamente eu faço, né? Quais são as minhas escolhas? Isso é controle.
A curiosidade tem a ver com eu explorar o futuro, né? O que eu quero fazer com esse futuro. Então, quando eu penso, por exemplo, será que não estou me identificando com o curso, ou com a profissão, ou com o trabalho que eu estou fazendo, eu posso ficar me questionando só sobre isso, ou eu também posso explorar. Tá, mas se não é isso, o que poderia ser? E nesse o que poderia ser, como é que eu posso saber mais sobre isso? Então, se eu estou, por exemplo, não me identifico mais com o RH e quero atuar como uma orientadora profissional, pegando, né, a minha experiência, como é que eu sei mais sobre a área da orientação profissional de carreira? Como é que eu sei se tem a ver comigo? Se eu gosto, se eu não gosto, né? Se eu me daria bem, não me daria bem. Daqui a pouco eu super idealizo a área, mas não é bem assim. Ou daqui a pouco só confirma aquilo que eu inicialmente idealizei e aí isso me engaja ainda mais. Então a curiosidade tem a ver com explorar, né? Tanto a mim, mas principalmente o externo, né? Assim, o contexto. E a confiança tem a ver com essa percepção mais de autoeficácia, né? Assim, então, bom, eu consigo fazer isso que eu quero com relação ao meu futuro, né? Eu tenho o que é necessário para, inclusive, superar adversidades, obstáculos que possam surgir ao longo dessas transições, né? Ao longo dessa trajetória. Então, a gente também poder confiar mais na nossa própria a habilidade de construir a nossa carreira. Porque muitas vezes, quando isso falta, também pode ser algo, né, que possa aí gerar algumas dificuldades, alguns obstáculos. E aí, então, a gente chega no que a gente chama de planejamento de carreira, né? Assim, claro que eu sempre digo assim, não tem uma fórmula, não uma receita de bolo. Eu não acredito nisso, né? Tanto que quando eu atendo, eu não utilizo muito testagens, né? Assim, que se apeguem muito num resultado e tal, porque eu realmente acredito que cada história é uma história, cada contexto é um contexto. E quando a gente trabalha técnicas para o planejamento de carreira, a gente também tem que levar em consideração isso. Mas, se a gente fosse pensar, né, assim, de uma forma geral, como que se faz um planejamento, e aí já dando algumas dicas para vocês, né, assim, de como que vocês também podem fazer, mesmo que não estejam em um processo de orientação profissional de carreira, é pensar nessas 3 etapas, né? Eu digo que são 3 etapas maiores e que cada uma delas pode ter aí diferentes técnicas, mas é sempre começar com autoconhecimento, né? Então eu digo que primeiro é olhar para si, é um olhar interno. Eu preciso entender como eu sou, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu não quero, né? Quando eu tenho dúvidas, tá, mas vamos pensar por que está vindo essa dúvida, né? Da onde está vindo, o que está surgindo em mim, que sentimento desperta em mim. Então é sempre começar olhando internamente. Aí a gente passa para uma segunda etapa que é mais exploratória, né? Assim, é olhar mais para fora, é olhar para o mundo. Então, como eu disse, quando eu começo a ter dúvidas, eu vou levantar a informação, porque senão a dúvida fica comigo. E pode ser que eu tome decisões baseadas em hipóteses, né? Que nem eu brinco, bom, a arquitetura foi um pouco uma hipótese de que, eu gosto de desenhar, vou ter desenho, show de bola. E aí eu vi que não, porque acho que na época eu pouco explorei o curso. Eu não vi, eu não me dei conta que, na verdade, teria muito mais da parte exata da arquitetura que eu não gosto, né? E que beleza, pode ser só um hobby. Eu sigo gostando de estudar, olha o ato falho. Eu sigo gostando de desenhar e, na verdade, eu posso seguir como um interesse, não necessariamente relacionar isso a uma profissão. Então, aqui é explorar, falar com pessoas, né, levantar informações e aí poder olhar um pouco mais para fora para tirar da nossa cabeça. Esse também é um ponto importante. Tira da cabeça, né? Eu super incentivo que quando vocês estão pensando, fazendo planejamento de carreira, anota, seja no papel, se quiserem, né, bloco de notas do celular, enfim, mas é tirar da cabeça, né? É definir metas, é pensar mesmo até as dúvidas, anota a dúvida, porque isso faz bastante diferença. E aí, na terceira etapa, a gente vai efetivamente para o planejamento em si, que é definir metas e estratégias, né? Então, também não adianta eu ficar
divagando, matutando, eu falar com pessoas e aí tá, o que eu faço com isso? Né? Que tipo de estratégias eu posso então definir? E aí eu separei brevemente para cada bloquinho desses algumas dicas para vocês, né? Então, quando a gente fala de autoconhecimento, vocês pensarem, por exemplo, quais são os valores que vocês têm, né? O que são valores? São princípios, são coisas que são muito importantes para vocês. São aquelas que a gente pensa que não abre mão, né? Quando a gente pensa num trabalho, quando a gente busca um local de trabalho, a gente olha para valores, né? Então, por exemplo, eu tenho um valor muito forte de autonomia. Eu gosto de ter autonomia. Eu gosto de criar, né? E aí é uma forma que eu penso o meu trabalho. Como é que eu posso ter isso mais presente? Porque talvez se eu tiver com um trabalho ou um local de trabalho que isso não seja satisfeito, me gera mais frustração. E aí a gente pensa que tem valores que são aqueles lá da forma como fomos educados, né? Então, por exemplo, um valor de transparência para mim também é muito forte. E esse eu tenho muito claro que foi de família. Agora, de autonomia, não foi desde sempre. Eu fui vendo pelas experiências que eu tive que eu me sinto melhor quando eu tenho mais autonomia. Eu produzo melhor quando eu tenho mais autonomia. Então, os valores, eles também vão sendo percebidos ao longo das nossas experiências. E eles têm um certo nível hierárquico, né? Então, nesse exemplo que eu dei, pode ser que em algum momento eu pense, tá, eu não tenho tanta autonomia, mas eu tenho, né, uma outra característica de trabalho que influencia, que me faz gostar, então tá, eu consigo flexibilizar essa autonomia. Mas talvez a transparência eu não consiga flexibilizar. É um valor muito forte para mim. Então, esse é inegociável. E isso é legal da gente pensar, né? Assim, o que é inegociável, o que é importante, o que é algo que eu busco, mas talvez eu não vá ter num primeiro momento. E ok, porque faz parte da trajetória. A gente não vai atender todos os valores, não vai atender todos ao mesmo tempo. Não é aquela listinha, né, do check, assim, eu vejo uma empresa que tem tais valores, eu vejo a minha listinha e eu dou check em todos eles porque eu fiz um pareamento perfeito. Isso não existe. Mas é importante eu saber, porque é importante eu saber como um guia para as minhas escolhas. Assim como identificar as nossas competências, né? O que eu faço bem? No que eu me destaco? Porque acho que a gente também muitas vezes peca na lógica de que foca muito no que a gente não faz bem, no que a gente precisa melhorar, no que a gente precisa desenvolver. E aí isso pode estar lá na nossa história. Por exemplo, desde cedo eu conversava muito e hoje tem tudo a ver com o que eu faço, seja no atendimento, dando aula, dando palestra, né? Eu gosto de falar, eu gosto de conversar com outras pessoas e é algo que eu acho que eu faço bem, é algo que acho que, né, pode ser aí considerado o diferencial no trabalho que eu faço. E tudo bem, né? A gente olhar para isso e identificar realmente o que a gente é bom. Né? Como é que eu posso usar mais dessas habilidades? A gente se conhece muito pelos feedbacks, né? Então também, daí é o que eu brinco assim, já indo para o olhar para fora, só que ainda do que diz de mim, né? Então, quando as pessoas nos dão feedbacks, isso também serve para autoconhecimento, né? Tanto de aspectos positivos ou de pontos de melhorias, mas o que fala sobre mim, né? Daqui a pouco fala dos meus interesses, daqui a pouco fala sobre comportamentos, fala sobre escolhas, né? E assim como um convite aí para que vocês possam perceber de forma mais consciente as experiências que vocês têm e até vivenciar coisas diferentes, né? Porque às vezes a gente tem também a ideia de que é muito óbvio, assim, eu quero trabalhar com orientação profissional, eu tenho que fazer curso de orientação profissional. E, na verdade, eu tive uma experiência de um torneio empreendedor e isso me desenvolveu habilidades de empreendedorismo que não necessariamente eu preciso abrir uma empresa, mas que me ajudam a pensar a forma como eu trabalho. Então, não é óbvio, né? E às vezes a gente precisa vivenciar coisas diferentes até para que a gente possa realmente ter uma clareza mais sobre como nós somos, né? O que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu faço bem ou não, né? E por aí vai. Para a exploração, é efetivamente ter aquilo que a gente falou mais de curiosidade, né? Mas aí é levantar informação, seja informação na internet, então quero saber como é o trabalho de um RH, vou levantar, vou olhar cursos,
vou olhar o que as pessoas têm nos currículos, né, as pessoas que já são mais experientes, mas eu incentivo muito, muito, muito que vocês conversem com as pessoas. Sejam das coisas que vocês estão imaginando, né, que vocês gostariam de fazer, né, e aqui de novo, falando de curso, de profissão, né, de forma de trabalho, sei lá, quero sair da CLT, quero empreender, ou o contrário. Então, tudo isso vocês podem sempre explorar, né, entender quais são as possibilidades, onde vocês podem saber mais sobre isso, quem pode falar sobre isso com vocês, quais são as curiosidades efetivamente que vocês têm, as dúvidas que vocês têm, e também pensar quais as tendências, né? Aqui eu coloco, porque às vezes é um asterisco, assim, como a casca de banana, porque às vezes as pessoas acham que só fazem isso quando têm dúvidas. Então, não sei se me identifico ou não com a área, com a profissão, tá, beleza, vou explorar. E aí, se elas se identificam, se tá tudo certo, não tem dúvida, parece que não precisa explorar. E aí é o que eu digo da casca de banana, porque é algo que pode ficar para trás, pode ser uma rasteira na vida profissional, porque vocês param de se atualizar. Então, também é legal falar com outras pessoas e explorar, mesmo quando as coisas estão, né, tudo bem, porque vocês passam a também ficar mais atentos aos movimentos do mercado, ao que está mais em alta, como que vocês podem acompanhar essas mudanças. E isso também sempre ajuda a lidar com qualquer tipo de transição, mesmo aquelas que a gente não espera. E aí, para a gente fechar, a gente chega finalmente, né, na definição de metas de fato, né? Então, me conheci melhor o mercado, então agora eu defino efetivamente o que fazer, como fazer, né? Então, que estratégia eu vou usar, quanto, no sentido de preciso de investimentos financeiros, né? Vou fazer curso, eu preciso juntar dinheiro, por exemplo, porque eu quero fazer um intercâmbio, eu preciso trabalhar 2 anos, porque daí depois eu quero, sei lá, fazer um mestrado sanduíche. E quanto de energia eu também acho legal colocar, né? Assim, é possível, porque daqui a pouco eu super planejo coisas que não vai dar, que é inviável, né? Eu coloco lá uma meta que, sei lá, eu vou estudar todo dia análise quantitativa de dados, que é uma coisa que eu estou vendo no meu doutorado, vou estudar todo dia de noite, mas eu tenho essa disponibilidade, eu tenho essa energia para fazer isso, como é que eu olho a minha agenda? Isso, né? Então, é sempre importante vocês avaliarem o quanto que vocês têm interesse e o quanto que é viável, o quanto de energia precisa ser depositada nisso. Aqui, de novo, o quem aparecendo, né? Assim, depende de quem essa questão. O porquê, eu até boto separado, porque acho que aqui está muito mais relacionado a vocês entenderem se faz sentido. Por que vocês estão fazendo isso? Por que essa meta? Para que essa meta vai levar, né? Aonde vai levar vocês? E às vezes isso muda, né? Às vezes a gente define metas que pode ser que daqui a um tempo ela não faça mais sentido e vocês vão ter que revisitar, porque talvez esse porquê já não faça mais sentido. Se existem sabotadores ou não, né? Sejam externos, sejam internos. Então, eu sei que talvez eu vá desmotivar, eu tenho uma dificuldade para concentrar, eu tenho tal dificuldade de pedir ajuda, de falar com outras pessoas, eu fico com vergonha, como é que eu vou fazer esse movimento? Então, é importante mapear isso para a gente pensar em estratégias, assim como tem indicadores de sucesso, no sentido de como é que eu sei que essa meta se concretizou, que ela foi atingida, ou que pelo menos ela está próxima de ser atingida. Porque senão é aquela história, né? A gente dobra a meta, a gente pensa em outra meta, e parece, então, que no nosso planejamento nada está sendo conquistado. Então, para a gente concluir e poder abrir aí o espaço, né, de troca, eu gosto de trazer essa frase final. Todo plano pode e muitas vezes deve mudar. Então, quando a gente fala de planejamento, e especialmente linkando com esse tema das transições, pensem que o plano ele é importante, é um guia, né? Então tem a ver com definir estratégias, tem a ver, né, com utilizar recursos que vocês tenham, tem a ver com não ser deixa a vida me levar, mas não pode ser rígido, né? Porque, de novo, eu mudo e o contexto muda. Então, qualquer mudança exige redefinições, né? E o plano vai ter que ser revisitado e vocês vão redefinir estratégias, né? Então, ele não é rígido, tá?
E aí eu deixo, então, né, primeiro só para enfatizar aqui os meus contatos, né, eu falo bastante e adoro, na verdade, conversar, como eu falei, então fiquem bem à vontade, quem quiser depois me mandar e-mail, fiquei pensando em tal coisa, tive um insight, né, depois da nossa conversa, tá aqui o meu e-mail. Eu sou bem ativa em LinkedIn, né, nem falei muito, assim, mas acho que também é a principal rede hoje profissional para que a gente possa se conectar com outros profissionais, é uma excelente forma de exploração. Tem o meu Instagram, que eu tento ali trocar um pouco mais conteúdo sobre carreira, né? E o Instagram da Matu, que também fala sobre alguns conteúdos de carreira. E aí deixo aqui, né, o espaço para que a gente possa efetivamente conversar um pouco mais, trocar aí quais são as dúvidas ou talvez insights, né, que vocês foram tendo aí ao longo dessa fala de hoje. Então eu vou parar aqui e voltar para vocês. Esse é o momento que eu costumo dizer, fiquem bem à vontade, quem quiser, né, abre câmera, microfone, gosto muito de poder ver algumas carinhas, né, então não sei se já deu tempo aí de almoçar, mas se alguém estiver comendo também não tem problema. E aí deixa aberto o espaço para a gente trocar. Muito bom, Daniela, muito bom te ouvir, né? Sua fala é bastante esclarecedora, sensibilizadora, né? Nos ajuda aí a repensar a carreira, até quem já está, né, numa carreira assim mais estável, né? Começa a repensar um pouco da trajetória. Olha, nós tivemos aqui alguns comentários no chat, eu vou abri-los, né? Mas se alguém mais quiser também escrever ou comentar, abrir o microfone, fique à vontade. Adriana parabeniza você pela excelente palestra. A Stephanie também está parabenizando. E ela colocou o seguinte, né? É como você colocou, não dá para separar da carreira, vida pessoal e qualidade de vida. Ela é formada há 11 anos também, fez faculdade particular, no qual não teve oportunidade de fazer uma iniciação científica, intercâmbio, e é algo que busca desenvolver agora na pós. Após 11 anos de serviço público, tem a expectativa de transitar para uma carreira profissional, mas não tem noção por onde começar. E ainda tem o peso do sustento ser exclusivamente da responsabilidade dela. Depois tem mais um complemento aqui, ela pede se tem alguma dica, né, alguma orientação, e depois ela tem também uma outra questão, quais as barreiras quanto a limite de idade para a transição de carreira, em especial para ir para uma nova área e sem experiência. Maravilha. Ótima pergunta, né? Assim, acho que também conecta bastante com o que eu fui trazendo, porque primeiro, assim, né? Não sei se no teu caso, não entendi bem se tu já saiu da área pública ou deseja sair, né? Mas é uma transição, né? E é uma transição que também, assim, fala muito da característica do contexto de trabalho, né? Assim, já atendi bastante gente que sai da área pública e vai para uma área privada, e é bem diferente, né? Requer estratégias, né? Então, que nem ali é a gente poder pensar como que tu olha para esse futuro, né? O que antes de mais nada tu deseja construir? Porque acho que a gente fica, né? Talvez já pegando com a outra pergunta da idade, né? Muitas vezes a gente fica já com esses receios, né? Essas barreiras que a gente também vai pensando se é tarde ou não, né? Eu acho que muitas vezes vem essa pergunta, assim, é tarde ou não é tarde? E acho que não existe uma resposta, não existe uma idade, né, para dizer se é tarde ou não. Não existe um tempo de empresa, né? Então, estou há 11 anos e vou mudar, não quer dizer nada. A grande questão, eu uso muito uma expressão que é vocês botarem na balança de vocês, né? Então, por exemplo, já tem de pessoas que, né, buscaram fazer essa transição e, Dani, estou pensando em fazer uma nova faculdade, né? E será que é tarde para fazer uma nova faculdade? Sei lá, já passei dos 40 anos, dos 50 anos, é tarde para fazer isso? E eu sempre digo, bota na tua balança, né? Tu te vê, por exemplo, cursando, né, indo, sei lá, todo dia para a faculdade, daí tu tem que analisar qual é a carga horária, do que é esse curso, como é que vai ser, quais são as características. Então, vamos pensar lá, né, nos passos que a gente acabou de ver. Tem a ver com autoconhecimento, no sentido de tu pensar
qual o próximo episódio da tua história que tu gostaria de construir, né? Que projeto de vida tu ainda deseja construir, o que tem a ver contigo. Aí a gente vai para a exploração, né? Então aqui eu dei o exemplo só de cursar um novo curso. Bom, como é que é esse curso? Quais são as universidades? Como é que seria no teu contexto de vida hoje tu cursar, né, uma universidade? Tu falou ali um pouco, né, do contexto, e por isso que eu sempre digo, tem que olhar contexto. Seria diferente, talvez, uma pessoa que não tem essa preocupação em termos de sustento. Tu já sinalizou ali, né, uma característica de sustento. Bom, então tem que sim levar isso em consideração. Né? É a mesma coisa quando me dizem, Dani, eu tô muito frustrada no trabalho, não aguento mais, eu quero mudar. Tá, mas como é que é, por exemplo, a questão do sustento? Dá para pedir demissão, tu tem um planejamento financeiro, tu consegue ficar sem trabalhar um tempo, ou não, vamos ir aos poucos, a gente vai planejando enquanto tu ainda tá lá, e aí a gente depois avalia essa transição, né, a mudança efetivamente acontecendo. Eu acho que antes de mais nada é também pensar nesse teu contexto, para tentar ir por essas 3 etapas, né, entender o que tu busca, né, olhando para autoconhecimento, explorar as possibilidades, né, e até também, assim, conhece outras pessoas que saíram da área pública e foram, por exemplo, para a área privada, ou daí não sei, né, se é um desejo de empreender, de, sei lá, tem tantas possibilidades, né, para daí sim tu planejar, né, então eu já trabalhei, por exemplo, com clientes para fazer essa transição de sair da área pública, em que esse planejamento, só para vocês terem uma ideia, era um planejamento que durou 3 anos. Eu não estou falando só de algo que, é para o mês que vem. Pode ser também, né? Mas pode ser um planejamento que a gente já vá justamente, bom, então durante esses 3 anos, eu vou, sei lá, fazer um curso, eu vou fazer uma pós-graduação, eu vou começar a me aproximar da área X que eu desejo realmente atuar. Então, a minha opinião é que não, nunca é tarde, né? Não tem uma idade, não tem um tempo. Às vezes, sim, pode ser mais ou menos difícil. Não tem como a gente dizer que não, né? Mas existem muitas estratégias e aí precisa entender qual é o contexto, né? Assim, de que contexto que tu vem, que tu fala, né? Que tem a ver com o teu projeto de vida. Por isso que eu digo que não é uma receita de bolo, né? Então, eu diria, assim, conhecendo aqui um pouquinho do que tu trouxe no bate-papo, tenta pensar nessas 3 etapas para ver como é que tu consegue já ir planejando essa transição. Não sei se fez sentido se eu respondi um pouco. Eu acredito que sim, que ela agradeceu aqui no chat também. Que bom. Tem uma fala aqui da Alessandra também, ela está pedindo para você comentar um pouquinho sobre inteligência emocional, como que a inteligência emocional influencia na escolha ou na troca de carreira. Ela comenta que acha dificílimo, né, ser emocionalmente inteligente, se tem alguma forma de controlar as emoções. Eu vou dizer assim que não é muito o que eu estudo, né, o que eu pesquiso e também os tópicos que eu venho trabalhando, até mesmo com as empresas, né? Então, não vou falar profundamente sobre isso, mas sim, certamente tem impacto, de novo, né? Quando eu uso a expressão de que não é eu sou uma pessoa no trabalho, eu sou outra pessoa em casa, eu sou uma só, né? E eu tenho diferentes emoções. Claro, tem adaptações que a gente precisa fazer, adequações, talvez, né, nos diferentes espaços. Então, também, assim, eu não sou exatamente a mesma nos diferentes espaços. Mas aqui talvez, assim, pegando essa questão da inteligência emocional para mostrar que, justamente, quando a gente fala de carreira, não é só o nosso currículo, não é só a experiência, efetivamente, né, objetivamente, que a gente teve. Então, na área de carreira, a gente utiliza muito outras variáveis, vamos chamar assim, né, outros aspectos que a gente também analisa para ver o que pode influenciar, né, essa construção de carreira, enfim. Então, por exemplo, a cooperação é algo que eu acho que tem um pouco a ver com a própria inteligência emocional, assim, o fato da gente enxergar o suporte, o apoio, né, de colegas, de pessoas próximas, é algo que influencia. Como é que a gente busca recursos para lidar mesmo com a questão do controle das emoções,
né? Eu trabalho numa lógica muito de que trabalho tem demanda e tem recurso, né? E os recursos, eles nos ajudam muito a lidar com as demandas, né? Então, quando eu falo recurso, eu posso estar falando disso, dos colegas me ajudarem, de eu ser mais otimista, por exemplo, isso é um ótimo recurso, né? De eu ter uma percepção de autoeficácia. Então, assim, só para dar alguns exemplos de que sim, a gente está falando também de coisas mais subjetivas, né? Eu venho estudando muito sobre o quanto a gente perceber sentido no nosso trabalho, um trabalho com propósito, talvez, né, que é o que hoje o mercado fala mais, sim, nos torna mais empregáveis, faz com que a gente se engaje muito mais com o nosso trabalho. E se tu for pensar, esse trabalho com sentido, ele tem um aspecto também mais positivo, de uma percepção mais positiva com relação ao nosso trabalho, né? Então, de novo, né, eu não estou estudando especificamente a inteligência emocional para te responder, assim, sobre toda essa influência, mas fiz aqui algumas analogias que eu entendo que tem relação, sabe, assim, então a gente está também falando de como as nossas emoções, elas podem também sim impactar no nosso trabalho, na relação que a gente tem com o nosso trabalho, e a partir daí como a gente constrói a nossa carreira. Muito bom, Daniela. Acho que foi bastante esclarecedora aí as analogias que você foi apresentando. Ah, que bom. Pessoal, mais alguma questão, algum comentário? Nosso tempo está acabando, mas se alguém mais quiser falar, comentar. Acho que a mensagem, Daniela, desculpa, acho que te interrompi, é pensar que o planejamento é fundamental, né? Independente do momento que você esteja aí da sua carreira, seja início, seja aí numa fase mais de meia idade, né? Ou pensando aí numa aposentadoria, independente do momento que você esteja, o planejamento é fundamental. E acho que você trouxe ferramentas importantes aí para se pensar nesse planejamento, né? Que é olhar para si, pensar aí, buscar desenvolver o autoconhecimento, né? Explorar o ambiente, são informações que darão mais segurança nesse planejamento e nessa transição. Exatamente. E justamente, né, o que eu ia comentar só como mensagem final, né, é que não se desesperem, né? Às vezes eu brinco assim e tenho um cuidado porque a gente traz esses dados do futuro do trabalho, como lidar com essas transições e que a gente vai passar por transições e pode às vezes gerar até uma certa ansiedade, né? Assim, de meu Deus, mas então eu tenho que me preparar, eu tenho que planejar minha carreira. E não é assim, né? Também não é uma coisa que para ontem vocês têm que ter o planejamento lá colado na parede, né? Para vocês irem acompanhando os passos. Sempre lembrem, é um processo. Eu gosto também de entender que a carreira é um processo. Então, acho que é muito mais um convite para que vocês possam se perceber, possam realmente explorar mais e aí terem essa ideia de que esse planejamento é fundamental. Mas, ao mesmo tempo, não se desesperem, né? Assim, a gente precisa viver também, a gente precisa experimentar coisas para, então, planejar, né? Mas, como eu disse, eu fico super à disposição e depois quem quiser, né, trocar um pouquinho mais, porque eu gosto de dizer que também acho que esse tipo de conteúdo deixa mais borbulhando e que talvez agora vocês nem consigam exatamente formular uma pergunta, né, ou uma curiosidade, porque talvez estejam aí justamente matutando, né, e acho que esse é o ponto, né, que a gente possa plantar a pulguinha atrás da orelha, né, como a gente usa a expressão, que é o que eu entendo que seja realmente o objetivo de falar de carreira, que vocês estejam refletindo sobre a carreira de vocês. E acho que se a gente alcançou esse objetivo aqui nesse tempo, né, de hoje, já está maravilhoso. Então, obrigada também aí pelas perguntas, pela participação. E pelo convite, mais uma vez. Nós que agradecemos, Daniela, a sua disponibilidade, né, seu interesse em contribuir conosco aqui da orientação educacional do SAI. Eu coloquei aqui no chat para vocês o nosso link. Eu vou deixar aqui também o nosso e-mail de contato, que é o educacional@sai.unicamp.br. Nós também fazemos atendimentos individuais para os alunos, lembrando daquelas frentes de atuação, que está relacionado a processo de aprendizagem e carreira.
Então, de repente, não conseguiu fazer a pergunta aqui, ou não sentiu a vontade, né? Mas depois as coisas vão surgindo, como a Daniela comentou, vocês podem também nos escrever. E eu reforço o convite aqui das atividades programadas até o final do semestre, né? Para quem achar interessante, achar que cabe, tá? Tá fazendo sentido, né? A proposta da atividade, fica aí o convite para vocês participarem. Pessoal, então eu vou caminhando aqui para o encerramento. Gostaria também de agradecer a presença de vocês e nos vemos na próxima, então. Tchauzinho para vocês, boa semana, Tchau, gente, bons obrigada. estudos. Boa Até semana breve, também. Daniela. Até, obrigada.